Olá! Através deste e-learning, você aprenderá um pouco mais sobre o Dynafleet e como utilizar algumas de suas funções. Vamos lá? O portal Dynafleet possui 3 perfis de acesso, sendo eles administrador de frota, usuário de frota e usuário embarcador. Você receberá por e-mail a senha de acesso para o perfil de administrador de frota que possibilita, dentre suas funções, a criação de qualquer perfil de acesso ao portal. As principais funções do usuário de frota são acessar relatórios dos veículos e motoristas atribuídos a este usuário, visualizar veículos no mapa, criar cercas logísticas customizáveis e receber alertas de mensagens. Para o usuário embarcador, o acesso aos dados do veículo, bem como o tempo de visualização dos mesmos, são limitados pelo administrador de frota. O administrador de frota recebe senha e login de acesso ao portal via e-mail. Importante, caso tenha perdido ou esquecido o login e senha de administrador de frota, entre em contato com o suporte técnico da Volvo, VAS, através do 0800 645 8181, solicitando o envio de novo login e senha. Com os dados de acesso em mãos, digite o login. Digite a senha. Ao terminar, clique em Fazer login. A aba inicial de visualização do portal é a aba Informações. Aqui o administrador de frota pode alterar sua senha. Para isso, clique em Alterar senha. Na janela em que abrir, digite sua senha de acesso atual. Digite sua nova senha, atentando ao fato de que ela deve conter no mínimo 7 caracteres, entre letras e números, e que o sistema diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Redigite a senha para confirmá-la. Ao terminar, clique em Salvar. E, após confirmação, em Fechar. Nesta aba, o administrador também visualiza notícias de Dynafleet ou as cria para os seus usuários. Visualiza veículos, motoristas e usuários cadastrados, assim como pontos de interesse e cercas logísticas. Acessa manuais e um Help do Dynafleet Brasil, com tutoriais e manuais de ajuda sobre o uso da ferramenta. Navega pelo portal através das abas do perfil de administrador de frota. Vamos conhecer um pouco mais? Na aba Mapas, o administrador de frota visualiza o histórico de posições dos veículos cadastrados no portal, cria pontos de interesse e cercas logísticas. Na aba Administração, é possível criar, modificar e excluir motoristas e usuários, modificar veículos, atribuir motoristas e veículos a usuários e atribuir grupos de cercas logísticas aos veículos. Em Detalhes da fatura, é possível visualizar os valores cobrados por chassi para cada pacote de serviço. Pronto! Agora que você já tem uma visão geral do acesso de administrador de frota, vamos aprender mais sobre suas funções? Acompanhe no próximo vídeo deste módulo. Neste vídeo, você, administrador de frota, aprenderá a verificar o cadastro dos seus veículos e modificar seus parâmetros. Faça o login com o perfil de administrador no portal Dynafleet. Na aba Informações, clique sobre Meus veículos ativos, para verificar se todos estão cadastrados. Após verificar, clique na aba Administração para customizar seu veículo. Selecione Modificar veículo. Selecione o veículo que deseja modificar. Selecione Modificar veículo. Os veículos cadastrados no portal já estão com os campos preenchidos, porém, você pode customizar alguns dados conforme sua preferência. Se você possuir outros veículos cadastrados no portal e desejar copiar as configurações já estabelecidas, selecione o veículo e clique em Copiar. O nome de exibição é o nome do veículo que aparecerá para você. Durante o cadastro na Volvo, esse campo é preenchido com o número do chassi do veículo, porém, o campo pode ser alterado. O perfil do veículo é preenchido de acordo com a operação.
Atenção! A informação preenchida no campo Perfil do veículo tem relação direta com os dados apresentados nos relatórios e aplicativo do Dynafleet. Portanto, é importante que o perfil de veículo selecionado esteja de acordo com o tipo de operação realizada. Para isso, consulte o arquivo Como classificar o perfil do veículo, disponível no Help do Dynafleet Brasil, através do portal. Após verificar todos os dados e realizar as alterações necessárias, clique em Avançar para prosseguir. Atenção! O preenchimento destas informações tem relação direta com os dados de desempenho dos veículos e condução dos motoristas, apresentados nos relatórios e no aplicativo do Dynafleet. O preenchimento destes campos não é obrigatório, somente devem ser preenchidos se o veículo possuir a Volvo Multimídia instalada. Os campos tipo do teclado e idioma padrão devem ser preenchidos de acordo com a preferência do cliente. Os campos de limite mínimo e máximo da faixa econômica somente devem ser preenchidos para veículos da linha VM. Caso o veículo seja um F clássico com chassi superior a 730 mil ou da nova linha F, o sistema lerá as informações diretamente da plataforma eletrônica do veículo. O limite máximo de carga do motor corresponde ao tempo em que o veículo é conduzido com a carga do motor acima de 90% do torque máximo. O campo velocidade pode ser alterado de acordo com a sua preferência. O limite máximo do motor é equivalente à faixa vermelha do veículo. Este campo somente deve ser preenchido para veículos da linha VM. Caso o veículo seja um F clássico, com chassi superior a 730 mil ou da nova linha F, o sistema lerá as informações diretamente da plataforma eletrônica do veículo. As configurações feitas nestes campos terão impacto sobre os seguintes dados apresentados no portal Dynafleet: tempo de carga do motor, tempo dentro e acima da faixa econômica, excesso de velocidade do veículo, tempo de excesso de rotação do motor. Após configurar todos os parâmetros, clique em Concluir. De acordo com as modificações realizadas pelo administrador de frota, os dados do relatório de desempenho dos veículos e condução dos motoristas serão gerados. Pronto! Agora você já pode customizar a ferramenta de acordo com suas preferências. A criação do perfil de usuário permite acesso aos relatórios por veículos e motoristas, visualizar veículos no mapa, criar cercas logísticas customizáveis, troca de mensagens e recebimento de alertas do veículo. Para criar um novo usuário, é preciso logar-se no portal Dynafleet com o perfil de administrador. Selecione a aba Administração. Clique no ícone Criar. O nome de início da sessão deve conter no mínimo 6 caracteres. Esse será o login do usuário. Importante: o sistema diferencia letras maiúsculas e minúsculas, assim como pontos e acentos gráficos. Insira o nome do usuário. Insira o sobrenome do usuário. O nome e sobrenome preenchidos aparecerão para o administrador no portal. Dica: caso o administrador e o usuário da frota sejam a mesma pessoa, o administrador pode diferenciar da seguinte forma: joaosilva.adm, joaosilva.usuário. Digite a senha de acesso do usuário de frota ao portal. Importante: o sistema diferencia letras maiúsculas de minúsculas e a senha deve conter no mínimo 7 caracteres, letras e números. Digite a senha novamente para confirmá-la. Digite um alias de e-mail. Ao selecionar esta opção, o preenchimento do campo e-mail torna-se obrigatório, permitindo que o recebimento de alerta de mensagens ao usuário de frota seja enviado no e-mail informado. Digite o e-mail do usuário de frota. O idioma deve ser escolhido de acordo com a preferência do cliente. O sistema de medição escolhido deve ser Métrico Brasil. Verifique se a opção Usuário de Frota está selecionada. Após verificar se todas as informações preenchidas estão corretas, clique em Salvar.
Aguarde a confirmação de cadastro do usuário. Importante, é de responsabilidade do administrador da frota informar, disponibilizar login e senha criados para o usuário de frota. Agora vamos aprender a criar um usuário embarcador. Logado com o perfil de administrador de frota, selecione a aba Administração e clique em Criar. O nome de início de sessão deve conter no mínimo 6 caracteres. Esse será o login do usuário. Importante, o sistema diferencia letras maiúsculas e minúsculas, assim como pontos e acentos gráficos. Insira o nome do usuário. Insira o sobrenome do usuário. O nome e sobrenome preenchidos aparecerão para o administrador no portal. Digite a senha de acesso do usuário de frota ao portal. Importante, o sistema diferencia letras maiúsculas de minúsculas e a senha deve conter no mínimo 7 caracteres, letras e números. Digite a senha novamente para confirmá-la. Digite um alias de e-mail. Importante, para o usuário embarcador, o serviço de troca de mensagens não é disponibilizado. Portanto, não há necessidade de marcar esta opção e preencher o campo e-mail. Dica: ao invés de preencher os campos de idioma, sistema de medição e descrição, é possível copiar configurações de outros usuários. Basta clicar na seta e escolher o usuário. Os campos abaixo serão preenchidos automaticamente. O idioma deve ser escolhido de acordo com a preferência do cliente. O sistema de medição escolhido deve ser Métrico Brasil. Selecione a opção de embarcador. Note que ao optar por criar um usuário embarcador, a caixa de opções para a troca de mensagens não aparece mais, apenas o campo e-mail, porém, ele não é obrigatório. Selecione com veículos atribuídos. Após verificar se todas as informações preenchidas estão corretas, clique em Salvar. Aguarde a confirmação de cadastro do usuário. Importante, é de responsabilidade do administrador da frota informar e disponibilizar login e senha criados para o usuário embarcador. Após criar os usuários, é necessário atribuir os veículos e motoristas que você desejar a eles. Veja como neste mesmo módulo. Para criar um motorista é necessário logar-se no portal Dynafleet com o perfil de administrador. Selecione a aba Administração. Clique no ícone Criar motorista. Atenção! Todos os campos que possuem um asterisco têm preenchimento obrigatório. Insira o nome do motorista. Insira o sobrenome do motorista. O preenchimento do campo celular deve ter o seguinte formato: +55 DDD telefone. Se esta opção estiver selecionada, o preenchimento do campo e-mail é obrigatório. Esta opção permite que o motorista acesse seus dados individuais através do aplicativo Dynafleet no smartphone. O e-mail será o login de acesso para o motorista no aplicativo e a senha será enviada no e-mail informado. Para a identificação do motorista via teclado, é obrigatório preencher este campo com uma senha de 4 números. Esta será a senha de acesso à ID do motorista através do veículo. Estes campos não precisam ser preenchidos, pois estão relacionados aos tacógrafos digitais da Europa. O sistema de medida selecionado deve ser métrico. O idioma deve ser escolhido de acordo com a preferência do cliente. Informações opcionais: endereço, data de vencimento da carteira de habilitação, cidade, país, entre outros dados do motorista. O preenchimento destes dados não é obrigatório. Após preencher todos os campos, selecione Salvar. Confirme se o campo e-mail está preenchido corretamente. Selecione OK. Ao terminar o cadastro, um ID do tacógrafo analógico será atribuído ao motorista. Importante, anote este número, pois ele será o login para identificação do motorista via teclado no veículo. Este número será necessário apenas no primeiro acesso. A senha é o número preenchido pelo cliente no campo Código PIN.
como realizar o primeiro acesso do motorista através do teclado? Ao ligar a Volvo Multimídia, pressione o botão Fleet no teclado do painel do veículo. Selecione a opção de cadastrar um novo motorista e digite o login, ID do tacógrafo analógico e senha, código PIN, para a identificação do motorista através do teclado sem fio. Ao identificar o motorista no veículo, a seguinte mensagem irá aparecer na Volvo Multimídia. Pronto! Agora você já pode identificar cada um dos seus motoristas. Para criar um motorista, é necessário logar-se no portal Dynafleet com o perfil de administrador. Selecione a aba Administração. Clique no ícone Criar motorista. Atenção! Todos os campos que possuem um asterisco têm preenchimento obrigatório. Insira o nome do motorista. Insira o sobrenome do motorista. O preenchimento do campo celular deve ter o seguinte formato: +55 DDD telefone. Se esta opção estiver selecionada, o preenchimento do campo e-mail é obrigatório. Esta opção permite que o motorista acesse seus dados individuais através do aplicativo Dynafleet no smartphone. O e-mail será o login de acesso para o motorista no aplicativo e a senha será enviada no e-mail informado. O preenchimento deste campo somente é obrigatório para a identificação do motorista via teclado. Estes campos não precisam ser preenchidos, pois estão relacionados aos tacógrafos digitais da Europa. O sistema de medidas selecionado deve ser métrico. O idioma deve ser escolhido de acordo com a preferência do cliente. Informações opcionais: endereço, data de vencimento da carteira de habilitação, cidade, país, entre outros dados do motorista. O preenchimento destes dados não é obrigatório. Após preencher todos os campos, selecione Salvar. Confirme se o campo e-mail está preenchido corretamente. Selecione OK. Após o cadastro, volte à aba Administração para baixar o arquivo de identificação do motorista via pendrive. Selecione Modificar motorista. Selecione o motorista desejado. Clique no botão Adicionar motorista. Ao inserir o nome do motorista, aguarde alguns segundos, pois as informações aparecerão automaticamente. Clique neste ícone para realizar o download do arquivo. Importante: verifique se o pendrive utilizado está na lista dos recomendados. Importante: o pendrive deve estar com o formato FAT32. Vamos ver como verificar? Clique com o botão direito do mouse sobre a unidade de disco do pendrive. Selecione Propriedades. Na janela que abrir, é possível visualizar a formatação do pendrive. Após verificar, clique em OK. Caso o pendrive não esteja no formato FAT32, é necessário formatá-lo. Clique com o botão direito do mouse sobre a unidade de disco do pendrive. Selecione Formatar. Clique neste campo e altere para FAT32. Clique em Iniciar e aguarde o término da formatação. Ao realizar estas verificações, volte ao portal e prossiga com o download do arquivo. Selecione a opção Salvar. Selecione Salvar como. O pendrive deve estar vazio. Note que o arquivo gerado possui o formato .did e não deve ser alterado. Clique em Salvar. Para verificar o arquivo salvo no pendrive, clique na opção Abrir pasta. Verifique se o arquivo foi salvo. Importante: além de estar vazio, o arquivo não deve ser salvo em nenhuma pasta criada no pendrive. No veículo, conecte o pendrive para a identificação do motorista. Importante: o pendrive não armazena nenhum dado de desempenho da frota ou motorista. Os mesmos são enviados diretamente ao portal ou aplicativo do Dynafleet para facilitar a gestão da frota. Após criar o perfil de usuário de frota, o administrador deve atribuir veículos e motoristas ao usuário para a visualização dos veículos no mapa e dados dos relatórios. Selecione a aba Administração.
Clique em Modificar usuário. Selecione um usuário de frota. Clique para adicionar o usuário. Clique no ícone Atribuições. Selecione os veículos que deseja atribuir. Clique no botão para atribuir o veículo. Selecione os motoristas que deseja atribuir. Clique no botão para atribuir o motorista. Importante! Os veículos ou motoristas que possuírem um asterisco ao lado do nome estão excluídos. Após as atribuições, clique em Salvar. Aguarde a confirmação para certificar-se que os veículos e motoristas foram atribuídos ao usuário. Dica: existem outras duas formas de atribuir veículos e motoristas aos usuários. Veja como. Na aba inicial de navegação do administrador de frota, selecione a opção Usuário. Clique em Todos os usuários. Clique com o botão direito do mouse em cima do usuário que deseja atribuir veículos e motoristas. Selecione Atribuir. Você será direcionado para a tela de atribuições, onde, após atribuir, deverá salvar e aguardar confirmação. Outra forma de realizar atribuições é através da aba Administração. Nesta aba, há a opção Atribuições de motorista e veículo. Clique em Atribuir. Para atribuir, selecione um usuário, selecione veículos e motoristas. Clique em Salvar e aguarde a confirmação. Agora veja como atribuir veículos ao usuário embarcador. Na aba Administração, clique em Modificar para atribuir veículos. Selecione um usuário embarcador. Clique para adicionar o usuário. Clique no ícone Atribuições. Selecione os veículos que deseja atribuir. Clique no botão para atribuir o veículo. Uma janela será aberta automaticamente, pedindo para informar o intervalo de datas em que o acesso aos dados de posicionamento estarão disponíveis ao usuário embarcador. Selecione a data. Após definir a data, selecione OK. Importante: a atribuição de motoristas ao perfil de usuário embarcador não é disponibilizada. Após as atribuições, clique em Salvar. Aguarde a confirmação para certificar-se que os veículos foram atribuídos ao usuário. Dica: existem outras duas formas de atribuir veículos para o usuário embarcador. Veja como. Selecione a aba Administração. Nesta aba, há a opção Atribuições de motorista e veículo. Clique em Atribuir. Para atribuir os veículos, selecione um usuário, realize as atribuições, clique em Salvar e aguarde a confirmação. Outra forma é através da aba Informações. Clique com o botão direito do mouse em cima do usuário embarcador. Selecione Atribuir. Você será direcionado para a tela de atribuições, onde, após atribuir, deverá salvar e aguardar confirmação. Os usuários estão prontos para gerar e analisar relatórios de veículos e motoristas no portal Dynafleet. Veja as principais funções do usuário de frota nos próximos módulos. Faça o login no portal Dynafleet utilizando o nome e senha do usuário de frota criado. Digite o nome do usuário. Digite a senha do usuário. Clique em Fazer login. Esta é a aba inicial de visualização do perfil de usuário de frota. Nesta aba, o usuário pode visualizar notícias, visualizar os veículos e motoristas atribuídos, assim como pontos de interesse e cercas logísticas. Acessar manuais do Dynafleet com tutoriais e manuais sobre o uso da ferramenta. Visualizar se existem alertas de mensagens, combustível, cercas logísticas e pedidos de assistência. Importante: no primeiro acesso ao perfil de usuário, verifique se os veículos e motoristas foram atribuídos. Para verificar os veículos atribuídos, clique em Meus veículos ativos. Verifique se os veículos foram atribuídos. Para verificar os motoristas, clique no botão Motorista. Clique em Meus motoristas ativos. Verifique se os motoristas foram atribuídos.
Após verificar os veículos e motoristas atribuídos, o usuário de frota está pronto para navegar por outras abas. Vamos conhecê-las? Importante: se nenhum veículo ou motorista estiver atribuído, fale com o seu administrador de frota. Selecione a aba Relatórios. Através da aba Relatórios, o usuário pode obter dados de desempenho dos veículos e motoristas. O usuário pode criar relatórios favoritos e cadastrá-los para recebê-los por e-mail. O usuário também conta com um relatório que utiliza as mesmas cores e pontuações do aplicativo e Driver Coaching do Dynafleet. Selecione Planejamento de manutenção. Na aba de Planejamento de manutenção, o usuário de frota pode agendar as manutenções dos veículos para controle. Importante: esta aba auxilia o usuário de frota a acompanhar o planejamento das manutenções. Porém, os alertas estão disponíveis apenas nesta aba. Selecione a aba Transmissão de mensagens. Nesta aba, o usuário de frota visualiza e envia mensagens, acompanha alarmes de eventos no veículo, chamadas de assistência e acessa notificações de cercas logísticas. Selecione a aba Mapas. Na aba Mapas, o usuário possui uma barra de ferramentas com diversas funções. Dentre elas, é possível localizar veículos no mapa, criar pontos de interesse, enviar rotas e criar cercas logísticas. A visualização pode ser alterada para satélite. Dica: recomendamos utilizar o modo de visualização Mapa para aproximar a imagem e, quando estiver no ponto desejado, alterar para o modo de visualização Satélite. Isso pois a aproximação da imagem no modo satélite é mais lento. Clique para voltar à forma de visualização Mapa. Escolha a forma de visualização que preferir. Para visualizar a última posição do veículo, clique sobre o ícone do veículo que aparece no mapa. O posicionamento é mostrado na barra de propriedades do veículo. Informações como data, local, acionador, velocidade, odômetro, nível de combustível e motorista, se identificado, no momento em que a última posição é enviada, também são apresentados. Para ampliar o mapa e melhor visualizar a posição enviada, o usuário de frota pode dar cliques duplos no local desejado, no mapa ou no veículo. Também é possível ampliar ou reduzir as imagens através dos botões de mais e menos. Após localizar o veículo e aproximar a imagem no mapa, o usuário de frota pode visualizar o histórico das últimas posições. Clique no ícone Mostrar, Ocultar histórico de posições. Uma janela de configurações será aberta e o posicionamento do veículo nas últimas 24 horas aparecerá no mapa. O histórico de posições é configurado para mostrar as posições das últimas 24 horas. Porém, o usuário de frota tem a opção de alterar essa informação. O usuário de frota pode minimizar a janela de configurações para melhor visualizar as últimas posições no mapa. O usuário de frota pode configurar para receber as posições anteriores de acordo com o número das últimas posições, período de tempo ou desde a meia-noite. Para fazer as alterações, é necessário selecionar um dos itens. Importante: no campo Período de tempo, a data selecionada deve ser de no máximo 3 meses. Para datas de 3 meses, os dados são mostrados acumulados por semana. Após configurar, clique em Salvar. As configurações definidas são salvas. Sempre que selecionar o ícone Mostrar, Ocultar histórico de posições, as posições anteriores serão mostradas de acordo com o definido. Outra função da aba Mapas é a de localizar veículos e pode ser feita de duas formas: através da aba Mapas ou selecionando o veículo na janela de recursos. Pode ser feita em qualquer aba de navegação do portal. Clique na aba Informações. Clique no ícone Meus veículos. Clique em Meus veículos ativos. Clique com o botão direito do mouse sobre o veículo desejado. Além da opção de localizar o veículo no mapa, o usuário de frota possui outras funções disponíveis, como envio de mensagens e atribuição de cercas logísticas. Para localizar o veículo, clique em Localizar no mapa. O usuário de frota será direcionado para a aba Mapas e a localização do veículo será mostrada na barra de propriedades do veículo.
Quando necessário, o usuário de frota pode solicitar o envio de uma nova posição do veículo. Clique no ícone Selecionar nova posição. Um pedido de nova posição será enviado. Se o veículo estiver em área de cobertura, a posição será reportada. Um pedido de nova posição também pode ser solicitado selecionando um veículo da frota e clicando com o botão direito sobre esse veículo. Selecione Nova Posição e, se o veículo estiver em área de cobertura, a posição será reportada. Além desta, existem outras funções do usuário de frota, que podem ser conferidas neste ou em outros módulos do e-learning Dynafleet. As funções apresentadas correspondem ao perfil do usuário de frota. Caso seu cliente tenha interesse em acompanhar a localização do veículo da sua frota, o Dynafleet possui o perfil de usuário embarcador, que permite apenas a visualização do veículo no mapa. Vamos conhecer? O usuário embarcador possui acesso à aba Mapas, podendo visualizar a última posição do veículo atribuído. Importante: o usuário embarcador não tem acesso a nenhuma outra função e o período de visualização dos veículos é estabelecido pelo administrador de frota. Para verificar os veículos, clique em Meus veículos ativos. Verifique se os veículos foram atribuídos. Para localizá-los no mapa, clique com o botão direito do mouse sobre o veículo selecionado. Selecione Localizar no mapa. Importante: no perfil de embarcador não é apresentada a barra de propriedades do veículo com o posicionamento. Portanto, é necessário que o usuário dê um zoom no mapa para localizar a posição enviada pelo veículo. O zoom pode ser dado através de cliques duplos no local desejado. Também é possível ampliar ou reduzir as imagens através dos botões de mais e menos. Se o usuário preferir, pode alterar a visualização de mapa para satélite. Para voltar para o modo de visualização Mapa, basta selecionar Mapa. O usuário embarcador pode ocultar um veículo do mapa ou removê-lo do grupo. Note que os recursos disponíveis para o usuário embarcador são limitados. O usuário embarcador também tem a opção de alterar sua senha de acesso ao portal. Clique em Alterar senha. O usuário deve digitar a senha atual e, no campo abaixo, a nova senha. Importante: o sistema diferencia letras maiúsculas de minúsculas e a senha deve conter, no mínimo, 7 caracteres entre letras e números. Confirme a nova senha e clique em Salvar. Após confirmação da alteração de senha, clique em Fechar. Pronto! Agora você já conhece um pouco mais sobre as funções do usuário de frota. Nos vídeos dos próximos módulos, essas funções serão abordadas com maior profundidade. Neste vídeo, vamos aprender a gerar o primeiro relatório da sua frota e de que forma interpretá-lo para melhorar cada vez mais o desempenho de seus veículos e motoristas. Vamos lá? Faça o login no portal com o perfil do usuário de frota e selecione a aba Relatórios. Recomendamos que o primeiro relatório seja o relatório geral. Note que esse relatório pode ser gerado por veículos ou motoristas. Neste caso, vamos gerar o relatório por veículos. O relatório pode ser alterado para motorista e vice-versa. Clique em Meus veículos ativos. Selecione os veículos desejados. Dica: para selecionar mais de um veículo, aperte a tecla Ctrl do teclado e a mantenha pressionada enquanto seleciona os veículos desejados. Você ainda pode criar grupos de veículos e selecionar apenas o grupo desejado. Para aprender a utilizar esta funcionalidade, assista ao vídeo Criando um grupo de veículos. Dica: caso você possua mais de um veículo rodando na mesma operação, recomendamos que os mesmos sejam selecionados para que você possa comparar o desempenho entre eles.
Este é o caminho mais fácil para começar a analisar os dados, quando ainda não se tem experiência para julgar o que é bom ou ruim para a sua frota. Se não for possível fazer a comparação, você pode começar com poucos parâmetros, como mostrado a seguir. Selecione para inserir. Selecione um intervalo de datas desejado. Existem duas maneiras de selecionar um intervalo de datas desejado. Através do campo Intervalo de Datas, você seleciona no calendário o dia de início e fim do intervalo. Nos campos Últimas, X semanas ou X meses, você terá o intervalo de datas fechado, por exemplo, último 1 mês, do dia 1º ao dia 31 do mês. Importante! Se o veículo ativou o Dynafleet há menos de 1 mês, selecione um intervalo no calendário. Neste momento, não vamos utilizar este item. Nos próximos vídeos aprenderemos a utilizar esta função. Você pode selecionar um perfil de relatório que irá lhe dar um direcionamento através de cores sobre o que está bom e o que pode melhorar na sua frota. Selecione entre os 3 parâmetros padrões o que mais se assemelha à sua operação: longa distância, construção e distribuição. Dica: você pode criar perfis de relatório customizados para a sua empresa, ou seja, informar os objetivos da sua empresa para cada parâmetro do relatório. Porém, como estamos começando, vamos utilizar um perfil de relatório já existente. Com o tempo, você saberá dizer quais números são considerados bons para cada parâmetro do relatório, levando em conta as suas condições de operação, carga e rota. Então, você poderá assistir o vídeo criando um perfil de relatório com os objetivos da sua frota, do módulo Relatórios. Caso os motoristas sejam identificados, é possível incluir estes dados no relatório. Ao terminar as configurações, clique em Gerar relatório. O relatório será gerado. Importante! Este relatório que estamos analisando utiliza como referência um perfil genérico. O relatório geral é dividido em 4 abas. Os veículos selecionados são mostrados nesta coluna e a linha total apresenta o somatório ou a média dos mesmos. Clicando neste ícone, é possível obter alguns detalhes sobre o relatório gerado. A data e hora em que o relatório foi criado são apresentadas, assim como o intervalo de datas das informações e os veículos selecionados. Alguns parâmetros do relatório são classificados como verde ou vermelho, com base no perfil de relatório selecionado. Vamos entender o que as cores significam? Verde indica que o objetivo foi superado. Vermelho indica que o objetivo não foi alcançado. Amarelo indica que o veículo está dentro do limite mínimo e máximo estabelecido, entre verde e vermelho. Vamos conhecer um pouco mais sobre as 4 abas? A aba inicial é a Geral. Nesta aba, você tem uma visão geral do desempenho de seu veículo, mostrando quilometragem e consumo no intervalo de tempo selecionados. Atenção! A média de Arla 32 não está disponível para veículos da linha VM. Selecione a aba Operacional. Nesta aba são apresentados os dados da operação durante o intervalo de tempo selecionado. Dica: caso o veículo não possua tomada de força ou EBS, estas colunas podem ser ocultadas, pois sempre aparecerão zeradas no relatório. Desta forma, a análise dos dados será facilitada. Quer saber como ocultar colunas? Assista ao vídeo Ocultando Colunas do módulo Relatórios. Importante! O item Carga do motor não está disponível para a linha VM. Nesta aba, o parâmetro marcha lenta está sendo classificado com a cor amarela para os 2 veículos da frota. Isso significa que o veículo está dentro do objetivo estabelecido para este perfil de relatório. Mas como posso interpretar este campo marcha lenta? Marcha lenta é o tempo do motor em funcionamento, porém sem realizar qualquer trabalho, ou seja, veículo parado com velocidade igual a 0 km/h e tomada de força desligada durante o período de tempo para o veículo selecionado. Quanto menor o tempo de marcha lenta, melhor. Em cada linha é apresentada a porcentagem do tempo em marcha lenta de cada veículo. Esta linha representa a média do tempo que os 2 veículos selecionados permaneceram em marcha lenta. Isso pode ser interpretado como:
Na minha frota, o parâmetro marcha lenta não deve ser minha maior preocupação no momento. Nestas linhas são informados o limite verde e vermelho estabelecidos como objetivos para este parâmetro, ou seja, para o perfil longa distância, perfil feito pela Volvo sem conhecer sua operação, indica-se que o veículo deve ficar menos de 5% do tempo em marcha lenta, para que o relatório apareça verde. Se ficar mais de 15% do tempo em marcha lenta, a cor vermelha aparecerá para indicar que este item merece prioridade e precisa ser melhorado. Se o veículo ficar entre 5% e 15%, a cor será amarela para indicar que merece atenção. Porém, se na sua frota estes campos estão vermelhos, algumas medidas para reduzir o consumo de combustível podem ser adotadas. Instruir os motoristas a evitar o uso desnecessário da marcha lenta. Consultar o manual do motorista e verificar algumas recomendações sobre o uso da marcha lenta. Solicitar em uma concessionária Volvo a programação do veículo para desligar após determinado tempo em marcha lenta. Selecione a aba Dirigindo. Nesta aba, são disponibilizados dados referentes ao tempo que o veículo ficou efetivamente dirigindo. Tempo dentro da faixa econômica é o tempo de condução dentro da faixa verde, faixa econômica, do veículo. Motor ligado, velocidade acima de 0 km/h e rotação dentro da faixa econômica durante o período de tempo e para os veículos selecionados. A faixa econômica varia para cada modelo de veículo. Veículos da linha F enviam os limites da faixa econômica diretamente de sua plataforma eletrônica para o portal. Já para veículos da linha VM, este dado pode ser configurado pelo administrador de frota através do portal Dynafleet. Quanto maior o tempo dentro da faixa econômica, melhor. Em cada linha, é apresentada a porcentagem do tempo que cada veículo rodou dentro da faixa econômica. Esta linha representa a média do tempo em que os veículos permaneceram dentro da faixa econômica. Isto pode ser interpretado como: na minha frota, os veículos estão sendo conduzidos por bastante tempo dentro da faixa econômica. Este não deve ser o meu foco agora. Nestas linhas são informados o limite verde e vermelho estabelecidos como objetivos para este parâmetro. Ou seja, para o perfil longa distância, perfil feito pela Volvo sem conhecer sua operação, indica-se que o veículo deve ficar mais de 60% do tempo dentro da faixa verde, para que o relatório apareça verde. Se ficar menos de 50% do tempo, a cor vermelha aparecerá para indicar que este item merece prioridade e precisa ser melhorado. Se o veículo ficar entre 50% e 60%, a cor será amarela para indicar que merece atenção. Porém, se na sua frota este parâmetro está vermelho ou até mesmo amarelo, algumas medidas para reduzir o gasto de combustível podem ser consideradas. Se o seu veículo possui a caixa IC, procure orientar seus motoristas sobre a correta utilização da caixa, para que o seu veículo opere mais tempo dentro da faixa econômica. Busque mais informações com o seu concessionário. Se o seu veículo não possui IC, recomenda-se instruir os motoristas para que sempre conduzam na faixa econômica do veículo. Realize a troca de marchas no momento correto e aproveite a inércia do veículo em declives para utilizar a potência do motor de forma eficiente e economizar combustível. Vamos aprender agora sobre o parâmetro tempo de aproveitamento de inércia. Tempo de aproveitamento de inércia é o tempo de condução com o pedal do acelerador não acionado, freio motor auxiliar desligado, alavanca do freio motor na posição 0 e piloto automático desligado ou utilizando o iRoll, alavanca do freio motor na posição A, alavanca iShift na posição A e pedal do acelerador não acionado. Quanto maior, melhor. Em cada linha é apresentada a porcentagem do tempo que cada veículo rodou aproveitando a inércia. A última linha representa a média do tempo em que houve aproveitamento da inércia dos veículos. Isto pode ser interpretado como: na minha frota, os veículos estão rodando boa quantidade do tempo aproveitando a inércia. Neste momento, não devo me preocupar tanto com este ponto. Nestas linhas são informados o limite verde e vermelho estabelecidos como objetivos para este parâmetro, ou seja, para o perfil longa distância, perfil feito pela Volvo sem conhecer sua operação, indica-se que o veículo deve ficar mais de 20% do tempo nesta condição de aproveitamento de inércia. Porém, se na sua frota este parâmetro está vermelho ou até mesmo amarelo,
Recomenda-se treinar os motoristas para que eles conheçam seus veículos e como utilizar de forma segura a caixa de mudanças manual ou como tirar melhor proveito da iShift, sempre aproveitando a inércia do veículo para deixá-lo rodando. Consulte o manual do motorista para a correta utilização da caixa de mudanças e do freio motor auxiliar, VEB. Vamos aprender agora sobre o parâmetro tempo de piloto automático. Tempo de piloto automático é o tempo de condução com piloto automático acionado, motor ligado, piloto automático acionado e velocidade acima de 0 km por hora, durante o período de tempo e para os veículos selecionados. Quanto maior, melhor. Em cada linha, apresenta-se a porcentagem do tempo que cada veículo utilizou o piloto automático. A última linha representa a média do tempo em que os dois veículos utilizaram o piloto automático. Isto pode ser interpretado como: na minha frota, os veículos não estão sendo conduzidos por muito tempo com o piloto automático acionado. Devo conversar com os motoristas e entender o que está acontecendo. Nestas linhas são informados o limite verde e vermelho estabelecidos como objetivos para este parâmetro, ou seja, para o perfil longa distância, perfil feito pela Volvo sem conhecer sua operação, indica-se que o veículo deve ficar mais de 20% do tempo nesta condição, com o piloto automático acionado. Lembre-se, esta é apenas uma referência. Depois você poderá customizar este objetivo. Algumas medidas para melhorar o desempenho neste item. Estudar e conhecer a rota para utilizar o piloto automático no momento certo com a maior frequência possível. Verificar no manual do motorista informações sobre o uso do piloto automático. Agora vamos aprender sobre o parâmetro excesso de velocidade. Excesso de velocidade do veículo é o tempo de condução em velocidade superior ao parâmetro estabelecido no portal para o veículo. A velocidade máxima vem configurada em 85 km por hora no Dynafleet, porém pode ser alterada através do perfil de administrador de frota. Quanto menor, melhor. Em cada linha, é apresentada a porcentagem do tempo que cada veículo excedeu a velocidade definida no portal. A última linha representa a média do tempo que os veículos excederam a velocidade definida no portal. Isto pode ser interpretado como: na minha frota, os veículos não estão excedendo muito a velocidade, porém, de vez em quando, sim. Devo conversar com o motorista para entender se é uma situação pontual ou se eles precisam de algum treinamento. Nestas linhas são informados o limite verde e vermelho estabelecidos como objetivos para este parâmetro, ou seja, para o perfil longa distância, perfil feito pela Volvo sem conhecer sua operação, indica-se que o veículo deve ficar menos de 8% do tempo nesta condição de excesso de velocidade. Dica: os limites estabelecidos para este parâmetro variam de acordo com a política da empresa. Porém, sabe-se que quanto maior a velocidade do veículo, maior o gasto de combustível e aumento da resistência do ar. Os motoristas devem ser instruídos conforme as normas e regras estabelecidas pela empresa. Agora vamos aprender sobre o parâmetro tempo de excesso de rotação do motor. Tempo de excesso de rotação do motor é o tempo de condução com a rotação do motor na faixa vermelha do conta-giro, durante o período de tempo para o veículo selecionado. Para os veículos da linha VM, este parâmetro deve ser configurado pelo administrador de frota no portal da Dynafleet. Quanto menor, melhor. Em cada linha, é apresentada a porcentagem do tempo em que cada veículo excedeu a rotação do motor. A última linha representa a média do tempo que os veículos excederam a rotação do motor. Isto pode ser interpretado como: na minha frota, tenho veículos que em algum momento estão excedendo a rotação. Devo conversar com o motorista para entender se é uma situação pontual ou se ele precisa de algum treinamento. Nestas linhas são informados o limite verde e vermelho estabelecidos como objetivos para este parâmetro, ou seja, para o perfil longa distância, perfil feito pela Volvo sem conhecer sua operação, indica-se que o veículo nunca deve exceder a rotação, faixa vermelha do painel. Dica: o excesso de rotação é extremamente prejudicial ao veículo, podendo causar danos graves. Para evitar que o veículo seja danificado, é necessário instruir os motoristas para que nunca cheguem na faixa vermelha do painel de instrumentos do veículo. Selecione a aba Funções do veículo.
Nesta aba são apresentados os parâmetros relacionados à funcionalidade do veículo, piloto automático e caixa iShift. Importante: o campo iShift está disponível apenas para os veículos da linha F. Volte para a aba Geral. Através deste relatório, é possível navegar para o relatório resumido para obter informações mais detalhadas. Vamos aprender? Selecione um dos veículos. Você será direcionado para o relatório resumido, onde os dados apresentados no relatório geral podem ser observados com maiores detalhes. Os parâmetros podem ser visualizados em diversas unidades de medida. Clique na aba Dirigindo para obter mais informações. Os dados podem ser apresentados em forma de porcentagem ou valores. Clique para obter a data e horário em que o relatório foi gerado, bem como o período dos dados informados. Para retornar ao relatório geral, clique no ícone Voltar ao relatório anterior. Você será direcionado novamente ao relatório geral, onde tem a opção de imprimir o relatório gerado, exportá-lo como arquivo em Excel ou PDF ou salvá-lo para receber por e-mail. Quer saber como? Assista aos vídeos do módulo Relatórios e confira. Neste vídeo, aprenda a gerar o relatório geral com um perfil de relatório. Com essa opção, a análise dos dados se torna mais dinâmica e ágil. Faça o login no portal com o perfil do usuário de frota. Selecione a aba Relatórios. Importante: apenas os relatórios geral e resumido têm a opção de criar um relatório com perfil. Selecione o relatório geral. Clique em Meus veículos ativos. Selecione os veículos desejados. Dica: selecione veículos que realizam a mesma operação, rota, para comparar os dados de desempenho corretamente. Para selecionar mais de um veículo, aperte a tecla Ctrl do seu teclado, mantendo-a pressionada enquanto seleciona os veículos que desejar. Selecione para inserir. Selecione o intervalo de datas desejado. Dica: para análise dos dados, selecione o maior intervalo de datas possível. Selecione as colunas que deseja ocultar. Para aprender a ocultar colunas, assista ao vídeo Ocultando Colunas, do módulo Relatórios. Selecione o perfil do relatório que mais se assemelha à operação da sua frota. Importante: sempre que desejar gerar um relatório com perfil, a escolha correta do perfil do veículo é fundamental, pois os objetivos de cada parâmetro são definidos de acordo com essa informação. Preencher o perfil do relatório veículo erroneamente levará a uma análise incorreta dos dados da sua frota. Dica: certifique com o administrador de frota se a informação foi preenchida corretamente no momento da customização do veículo. Ao gerar o relatório, informe o perfil adequado à operação do veículo. Caso os motoristas sejam identificados, é possível incluir estes dados no relatório. Ao terminar as configurações, clique em Gerar relatório. O relatório será gerado. Os parâmetros serão classificados de acordo com os objetivos definidos para o perfil selecionado. Nas outras abas, é possível visualizar a classificação dos outros parâmetros. Para saber as ações que podem ser tomadas para melhorar o desempenho da sua frota, assista ao segundo vídeo deste módulo ou acesse a aba Dicas do nosso e-learning. Dica: para gerar o mesmo relatório com outro perfil, selecione o perfil desejado e clique em Gerar relatório. Pronto! Agora você já sabe como criar um relatório com perfil. Para criar um relatório com os objetivos da sua frota, assista ao vídeo Criando um perfil de relatório com os objetivos da sua frota, do módulo Relatórios.